Oi, gente, meu nome é Débora Cristina Ribas Dávila, eu sou médica psiquiatra, especialista em dependência química. Vou participar do segundo CONDEC, conversando com vocês um pouquinho sobre dois assuntos que eu considero extremamente importantes e atuais. Dependência de medicamentos e comorbidades, tá? Por que esse tema é tão importante? Porque a dependência de medicamentos está crescendo muito e comorbidade também. O que é comorbidade? Esse nome tão assustador nada mais é do que a presença, ao mesmo tempo, de duas doenças em um mesmo indivíduo. E por que a importância de falar em comorbidade quando falamos em dependência química? Porque hoje a gente sabe que 1/3 de quem busca tratamento para dependência química tem também outro transtorno psiquiátrico, outra doença psiquiátrica. Então hoje é difícil tratar um dependente químico que não tenha uma outra doença mental associada, tá? Bom, nós temos dados muito alarmantes com relação ao abuso de medicação. O GIP, que é a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, de 2013, mostra que o uso abusivo de medicamentos vendido com prescrição médica foi maior do que o consumo de drogas ilícitas. Então vejam, o consumo de medicamentos superou o de drogas ilícitas. No GIP não entrou dados de países como Brasil, Austrália, China, Índia e Canadá, que são grandes produtores de medicamentos, tá? Porque são países com indústrias farmacêuticas muito fortes. Então a gente estima que o uso de medicamentos é ainda maior do que os dados apontam. Então hoje a gente tem um problema de dependência e abuso de medicação que gera um problema de saúde pública que precisa ser cuidado. O GIP aponta o abuso e dependência de opioide, principalmente o tramadol, e aponta a possibilidade de pacientes percorrerem vários profissionais para conseguirem um número grande de receitas médicas e também compra via internet sem receita, tá? Então, retomando o assunto da comorbidade, tanto a pessoa pode ter um transtorno psiquiátrico e buscar no medicamento um alívio para essa doença psíquica, como ela pode não ter um transtorno psiquiátrico, passar a fazer uso de um psicotrópico e, a partir disso, desenvolver um quadro de dependência e, portanto, tornar-se portador de um problema. Por que a comorbidade nos preocupa? Porque a presença da dependência de drogas, lembrando que droga pode ser lícita ou ilícita, pode ser natural ou sintética, tá? Então, quando eu falo droga, eu também estou me referindo aos medicamentos. A dependência de droga piora o tratamento dos transtornos mentais, assim como a presença de um transtorno mental piora o tratamento da dependência química. Outro dado que a gente tem que gera preocupação é que a presença, ao mesmo tempo, da dependência de drogas e do transtorno mental aumenta o risco de contaminação por HIV e doença sexualmente transmissível, aumenta o número de prisões, aumenta o número de moradores de rua, tá? E existe a necessidade, gente, de fazer um tratamento integrado. O tratamento ele precisa ser feito simultaneamente, tanto da doença mental quanto da dependência química. Tá? Às vezes no Brasil não existe um lugar que faça esse tratamento ao mesmo tempo. Então é importante que exista um gerente que coordene essa ação. Essa conversa tem que acontecer. Não dá para tratar primeiro a dependência química, depois o transtorno mental ou vice-versa. As duas doenças têm que ser tratadas simultaneamente, tá? Vamos lembrar,
Droga é qualquer substância capaz de alterar o funcionamento físico e mental de um indivíduo. A gente tem descrições muito antigas dessa relação entre o uso de droga e alteração de comportamento. Platão já falava que o uso de álcool altera o comportamento de um indivíduo, produzindo um quadro de euforia, tá? E a gente observa que o ser humano ele costuma se interessar por essas substâncias que alteram o nível de consciência, a coordenação motora, a concentração, né? Se a gente observar brincadeiras de crianças em diferentes culturas, as crianças têm o hábito de brincar, de girar em torno do próprio corpo para ficar tonta. Essa é uma brincadeira prazerosa para as crianças, não é assim? Então isso mostra para a gente que faz parte da condição humana ficar interessado nisso, nessa alteração do nível de consciência, certo? E como é que começou, a partir desse interesse, o início da busca por plantas, por medicação? Como é que isso se deu? Vamos lembrar que o homem primitivo, ele era caçador-coletor, tá? Ele precisava sobreviver. Para sobreviver, ele tinha que saber identificar qual planta ele podia comer para se alimentar, qual planta ele não podia comer porque ele podia morrer, e qual planta ele podia comer para aliviar uma dor. Tudo bem? A partir desse conhecimento passa a existir, a partir de cada cultura com nomes diferentes, passa a existir a figura do curandeiro, do xamã e do feiticeiro. E as comunidades vão atribuindo um poder para essa figura, tá? E existe uma relação da figura do xamã, do curandeiro, do feiticeiro com o sobrenatural. Então o ser humano passa a associar esse poder de saber qual é a planta, qual é o antídoto, qual é o feitiço que vai causar um alívio para a dor, com uma ligação com o transcendente, certo? Então o primeiro tratamento ele era feito com poções, com encantos, não existia até aí a ciência, não existia nenhuma comprovação. No século II, a gente começa a ter os primeiros escritos com relação aos fitoterápicos, tá? A gente tem 365 fitoterápicos na China. Em outras culturas também existiam crenças, existiam os fitoterápicos, mas a gente não tinha isso documentado, não tinha escrito. A China foi o primeiro país a escrever isso. No século XVI, passa para quase 2.000 fitoterápicos e um chinês chamado Li começa a testar de um modo científico. Então é no século XVI que isso começa a virar ciência. Então o Li ele começa a verificar se realmente cada planta pode aliviar ou não determinadas doenças, certo? O homem continua buscando o alívio de dor e a cura para doenças, e isso vai fazendo a ciência avançar, tá? As coisas vão aparecendo, a indústria farmacêutica vai buscando novas fórmulas e a gente vai chegar nos dias de hoje. O que a gente vê hoje, na atualidade? A gente vê, infelizmente, uma distorção do uso dos medicamentos, tá? A gente vê um uso para conter angústia e sentimento que é normal. A gente vê pessoas chamando de depressão a dor que é a dor do existir, tá? A gente vê gente tomando antidepressivo para luto que é fisiológico, luto normal.
né? Quando morre alguém querido, alguém da nossa família, é normal que a gente fique triste, é normal que a gente fique alterado. Mas as pessoas não querem sentir essas dores, então elas preferem tomar antidepressivo. Então isso é um exagero, isso é um uso distorcido, tá? A sociedade atual tenta banir de qualquer maneira todas as possibilidades de sofrimento, seja uma dor psíquica, seja uma dor física. Então a gente percebe que o processo é sempre esse. Se tem sono, toma um estimulante, se tem dificuldade para dormir, toma um relaxante, se chora, toma um antidepressivo, tá? Se tem dificuldade de se concentrar, toma uma medicação para melhorar a atenção. E a gente está começando a ter evidências de que esse uso está trazendo prejuízos muito graves para a saúde da população, mais danos do que benefícios. Então, o meu intuito com essa aula é alertar para que a medicação é sim muito boa, quando bem indicada, porque o uso indiscriminado, exagerado, distorcido, ele vai fazer mais mal do que bem. Não faz sentido prescrever um antidepressivo para alguém que perdeu um filho ou a mãe, né? Não faz sentido prescrever um antidepressivo para uma pessoa que terminou com um namorado, porque tem dor que faz parte da vida da gente, que a gente tem que sentir. E a gente aprende sentindo essas dores. A gente melhora como ser humano sentindo essas dores. Tá bom? Eu vou começar falando dos medicamentos que hoje a gente vê aumentando muito com relação aos índices de dependência e abuso. Vou começar falando dos sedativos hipnóticos. A gente tinha, antigamente, os depressores do sistema nervoso central, que são os relaxantes, os barbitúricos. Qual era o grande problema do uso dos barbitúricos? Os barbitúricos levavam muitas pessoas à morte. Então as pessoas tinham um certo receio em tomar e os médicos também tinham receio em prescrever. Na década de 60, surgiu o clordiazepóxido, que foi o primeiro benzodiazepínico. O benzodiazepínico é mais seguro, bem mais seguro do que os anteriores, tá? Do que os barbitúricos. Então, foi um sucesso. O lançamento dos benzodiazepínicos foi um verdadeiro sucesso. Os médicos ficaram muito empolgados, as pessoas também, né? Logo depois do clordiazepóxido, foi lançado o diazepam. Entre 1968 e 89, nos Estados Unidos e na Europa, o diazepam foi o psicotrópico mais vendido. Então, foi um show. Todo mundo queria tomar, todo mundo queria prescrever e as pessoas não viam mal algum no uso do diazepam, tá? Hoje, qual é a realidade? Hoje existem 50 milhões de pessoas no mundo usando benzodiazepínico todos os dias, tá? Metade das prescrições de psicotrópico, que são os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, metade das prescrições é de benzodiazepínicos, certo? Eles foram lançados com uma proposta de controlar a ansiedade, tá? Então existe um nome aí de ansiolítico. Hoje a gente sabe que eles não têm poder de ansiolítico, eles não quebram a ansiedade, não diminuem a ansiedade. Eles têm um potencial de relaxamento muscular, de facilitar o sono, mas a gente tem estudos mostrando que depois de um certo tempo de uso, eles até aumentam a ansiedade da pessoa, tá? Então, esse nome é inadequado. Hoje, o tratamento para transtorno de ansiedade
é com antidepressivo, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e terapia cognitivo-comportamental, tá? Não é os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, certo? O sono induzido por um benzodiazepínico é um sono que não repara, que não descansa. Por quê? Porque o benzodiazepínico ele diminui a onda lenta, que é o sono profundo. E ele diminui também o sono REM, que é quando a gente dorme e sonha. Então a pessoa deixa de sonhar, tá? Dos usuários de benzodiazepínico por insônia, 45% fica dependente do benzodiazepínico. Então, de novo, olha aí a comorbidade. A pessoa tem a insônia, que seria a doença, e aí ela passa a ter um outro problema, que é a dependência do benzodiazepínico. Outro problema que a gente tem, uma prescrição exagerada para idosos. Benzodiazepínico para idoso é perigoso por duas razões. Porque ele diminui a pressão arterial, tá? E ele dá relaxamento muscular. Então aumenta a chance do idoso sofrer queda. E ele pode fraturar fêmur, que é uma fratura comum em idoso, e grave, é um quadro grave. Aumenta o uso de benzodiazepínico a médio e longo prazo, aumenta em 50% o risco de desenvolvimento de demência. Se a gente pensar, a expectativa de vida das pessoas está aumentando, a gente está vivendo mais anos, a nossa chance de ter demência já é naturalmente maior. Com o uso de benzodiazepínico, isso vai aumentar ainda mais, certo? Então não é uma boa saída. O que a gente sabe hoje é que o uso do benzodiazepínico ele é seguro se for feito por no máximo 4 semanas, tá? E tem uma situação especial, e nessa situação o benzodiazepínico é bem indicado, que é no tratamento da síndrome de abstinência ao álcool, certo? Vale a pena usar para tratar a síndrome de abstinência ao álcool. Por quê? Porque a síndrome de abstinência ao álcool é um quadro grave, o paciente pode evoluir para uma crise convulsiva, pode colocar a vida dele em risco. Então, nessa situação, vale a pena usar o benzodiazepínico. Tá. Outro dado interessante que a gente tem. As mulheres usam mais benzodiazepínico do que os homens. Homens bebem mais, usam mais álcool. Mulheres usam mais benzodiazepínico, tá? Então, parece que as mulheres têm uma relação com o benzodiazepínico muito parecida com a que os homens têm com o álcool. E o que sustenta isso? A gente tem vários trabalhos mostrando o perfil das usuárias de benzodiazepínico, das dependentes de benzodiazepínico. E tem um estudo muito interessante de uma psicóloga, é uma tese de doutorado de uma psicóloga da Unesp, com usuários de diazepam e Rivotril há mais de 10 anos. Nessa tese, 70% da amostra dela é formada por mulheres, 40% da amostra é vítima ou de injustiça social, ou de violência doméstica, ou de pobreza, tá? E ela faz um trabalho de orientação. Muitos pacientes usuários de benzodiazepínico nunca foram orientados com relação aos riscos, tá? E a partir desse trabalho, 45% conseguiu parar, interromper o uso, tá? Então existe uma falsa crença de que o dependente de benzodiazepínico nunca vai conseguir ficar sem. De que aquela senhora que toma o Lorax há 20 anos para dormir, não vai conseguir dormir sem o Lorax. Isso não é verdade. É possível fazer uma retirada gradual e a pessoa vai conseguir ficar bem sem o benzodiazepínico, tá? Outro grupo que nos preocupa ainda, apesar da proibição em 2011, é o grupo das anfetaminas. As anfetaminas são estimulantes, certo? São drogas sintéticas,
baratas, fáceis de serem produzidas. Elas atuam levando o cérebro a produzir dopamina e adrenalina. Então, a pessoa passa a ter uma reação muito parecida com o que o ser humano tem naturalmente, numa reação de estresse ou numa situação de luta e fuga, tá? As anfetaminas, elas foram muito utilizadas antes da proibição. Um levantamento do Lenad, em 2007, mostrou que 66% dos caminhoneiros e 11% dos médicos tinha um quadro de dependência de anfetaminas, tá? Eram pessoas que usavam anfetamina para conseguir trabalhar, para conseguir ficar acordado, para dobrar plantão ou para dirigir na estrada, para conseguir uma quantidade maior de horas de trabalho, portanto mais dinheiro, e portanto é um problema atual, né? Nesse tempo em que a gente tem que produzir, tem que dar conta de muitas tarefas, e por isso ela começou o uso começou a ser discutido, tá? O Brasil consumia 50% das anfetaminas consumida no mundo, tá? Então o Brasil era um grande consumidor de anfetaminas. Apesar da proibição, por que a gente ainda tem que estar atento? Principalmente os profissionais têm que estar atentos, porque a anfetamina ainda entra no Brasil, tá? Ainda é possível comprar via internet, viagem e etc. E temos laboratórios de cozinha, que a gente chama, né? Pequenos laboratórios clandestinos produzindo anfetamina no Brasil. Então, é importante que quem trabalha em pronto-socorro esteja atento, quem trabalha em clínica, porque ainda temos usuários e dependentes de anfetamina no Brasil. Outro estimulante é a cafeína. A cafeína causa dependência. Essa dependência ela está classificada no DSM, no CID, tá? Que são os manuais, as classificações de doença. A gente tem uma tendência a achar que a cafeína é tranquila, porque ela está presente no café, no chá, né? Mas a cafeína em dose alta pode levar a pessoa a óbito. Existe registro de 6 mortes por superdosagem de cafeína, tá? Existe um relato também de uma moça de 25 anos que ficou com problema cardíaco intratável por abuso de cafeína. Essa cafeína, ela tem sido usada largamente pelos nossos jovens na forma de comprimidos, tá? Não estou falando nem do cafezinho, são os comprimidos usados como pré-treino e até para antes de balada. Então, a gente tem que ficar atento, porque isso é algo novo. Muitas vezes o profissional não fica atento para isso. A pessoa dá a entrada num pronto-socorro, alguém jovem com taquicardia, com arritmia, não relata, até porque na maioria das vezes o usuário não associa a cafeína com essas alterações físicas e psíquicas, né? Mas pode sim dar. Tá? Então existem comprimidos com dosagens altas de cafeína sendo comercializados no Brasil. E um outro fenômeno que a gente vê é o uso de energético, né? Tanto para trabalhar quanto associado a álcool embalada, o que é um perigo. Por quê? Porque a gente sabe que o uso da cafeína ou do energético associado a álcool, ele diminui a percepção da pessoa de embriaguez, de alteração do estado mental. Então, a pessoa vai ingerir uma quantidade maior de álcool do que ela beberia, vai ficar mais alterada, vai se expor a acidente, a relação sexual de risco, tá? E existem quadros aí de arritmia cardíaca, de problemas físicos reais, induzidos por energético, tanto que alguns países
proíbem a venda, a comercialização de energéticos. Mas aqui no nosso país, infelizmente, esse uso ainda está crescendo. Ainda entre os estimulantes, uma outra medicação que tem aumentado muito o consumo, tanto em crianças quanto adolescentes e adultos, é o metilfenidato. O nome comercial mais comum é Ritalina ou Concerta, tá? Essa droga, ela é liberada para uso em portadores de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Como é um estimulante, diminui o apetite, aumenta o estado de alerta, causa uma certa euforia, principalmente quando associado ao álcool, ela tem sido usada erroneamente em baladas, como droga mesmo, como estimulante. Tem sido usada por adolescentes porque existe a falsa crença de que o uso melhora o desempenho em provas, em vestibular, tá? Entre as crianças, infelizmente, o uso está ficando cada vez mais comum. Muitos profissionais têm prescrito sem critério, sem fazer uma avaliação completa, sem investigar se a criança realmente tem um quadro de TDAH e se a medicação vai ser a melhor alternativa para o tratamento daquela criança, porque muitas vezes é uma intervenção na família, orientação na escola, que vai fazer com que essa criança consiga aprender, consiga prestar atenção, consiga ficar mais tranquila, e não necessariamente o uso da medicação, tá? Até porque é uma medicação que gera uma dependência tão grande que o receituário, ele não é nem aquele receituário azul, ele é um receituário amarelo, é mais controlado ainda do que os benzodiazepínicos, tá? Mas infelizmente o uso está banalizado e a impressão que a gente tem é que ainda existe uma tendência de aumentar, certo? Terminamos os estimulantes, vamos entrar agora nos esteroides anabolizantes. Vou falar deles, apesar de não necessariamente serem vendidos em comprimidos, e quando a gente fala em medicamento, a gente tem uma tendência a associar a comprimido, né? Mas pensando que medicação é droga lícita, é vendida na farmácia e eles são comercializados livremente, né? Não precisa ter a prescrição médica. Nós que trabalhamos com adolescentes, com adultos jovens e que trabalhamos com dependência química, estamos percebendo o aumento do diagnóstico de vigorexia, que é um quadro novo. O que é esse quadro? É uma obsessão pelas medidas perfeitas, tá? Muitas vezes o usuário de substância, ele consegue ficar limpo, ele fica abstinente, mas ele troca o comportamento que ele tinha com a droga, ele passa a ter pela atividade física. Então ele deixa de se alimentar como uma pessoa normal, ele passa a ingerir só os alimentos que vão produzir músculo e ele passa a fazer uso de anabolizante. O que é anabolizante? É o que vai produzir proteína para o músculo dele crescer, tá? E a vida da pessoa passa a girar em torno de conseguir as medidas ideais. Isso é um transtorno, isso não é saudável. Isso é diferente de fazer atividade física e ter uma alimentação saudável para ter um corpo bem cuidado, tá? Chama vigorexia. Quais são os anabolizantes, os esteroides anabolizantes? Qual é a diferença entre os anabolizantes esteroides e os antigos esteroides? Os esteroides, eles foram desenvolvidos na medicina para corrigir problema. Alguns homens, algumas crianças, alguns adolescentes não produziam hormônio masculino. Então, existia a necessidade de corrigir isso com um hormônio sintético, que eram os esteroides. A indústria farmacêutica hoje tenta produzir o esteroide anabolizante, tirando a parte
do crescimento de pelo, alteração de voz, que é o que o antigo esteroide fazia, e focando só no aumento de massa muscular. Isso não é possível completamente. Então a gente vê que mesmo as meninas que estão fazendo uso dessa droga, elas têm alteração de voz, tem mudança na distribuição de pelo pelo corpo, tá? Mas ainda assim existe essa tendência a usar cada vez mais, certo? Eles são sintéticos, eles fazem a gordura corporal diminuir, que é outra obsessão dessa geração, não ter praticamente gordura no corpo, tá? E são medicações que antes considerava-se que não poderiam causar dependência, e hoje a gente considera que causa sim. Por que que a gente considera isso? Porque a relação da pessoa com o anabolizante é exatamente a mesma relação da pessoa com a droga, tá? A vida gira em torno de pensar como é que eu vou fazer o próximo ciclo, como é que eu vou conseguir o dinheiro, como é que eu vou fazer para seguir o cardápio da dieta, série de exercícios. Não tem foco para estudo, para trabalho, carreira. A vida passa a girar em torno disso. Então hoje a gente considera que é droga e que pode causar dependência química, sim, certo? Não é psicotrópico, mas é droga, sim, certo? Outro quadro que a gente vê também, apesar de todo o conhecimento divulgado com relação aos riscos, e que também tem a ver com a vigorexia, é o abuso de laxantes e diuréticos, tá? Não são drogas, não são psicotrópicas, são comercializadas sem qualquer controle e receita, tá? Geralmente, quem consome já tem um transtorno alimentar, então é o transtorno mental, é a doença mental, que leva a pessoa a desenvolver um quadro de dependência de laxante e diurético, tá? O uso de laxante é perigoso pro organismo. Num primeiro momento, as pessoas têm uma sensação de eliminação, de limpeza. Essa sensação é enganosa. Os laxantes, eles agridem a mucosa do intestino e podem até desencadear doenças graves no intestino, certo? E podem até levar a pessoa a engordar depois de um tempo, porque agredindo a mucosa, essa mucosa pode absorver o que não deveria ser absorvido. Então a pessoa pode até, mais para frente, ganhar peso, certo? O diurético também, existe um risco aí grande de alterar batimento cardíaco, de fazer quadro de desidratação. Então são medicamentos livremente comercializados, muito usados. A meninada, se a gente entrar em rede social, em blogs, a gente vai ver que os adolescentes, eles ficam trocando receitinhas, como é que usa, como é que toma, para poder ficar magrinho, né? Então existe esse uso ainda, mas existe um risco muito grande. Outra medicação que é nova e que tem gerado dependência, eu vou explicar por quê, apesar de não ser psicotrópico, tá? É a sildenafila, que é o Viagra, tá? Viagra não é psicotrópico, mas causa dependência. Por quê? Porque a gente vê o uso do Viagra em jovens que não tem nenhum tipo de disfunção sexual, não tem nenhum tipo de problema, tá? E eles passam a só conseguir manter uma relação sexual se tiver tomado Viagra. Então eles passam a estabelecer uma relação de dependência com Viagra, tá? Não também a venda não é controlada, qualquer jovem pode comprar. A gente tem os coquetéis, a associação de Viagra com êxtase, com ketamina, que é um anestésico para cavalo. Então existe essa tendência de associação da ketamina para dar anestesia, para que a pessoa consiga
tolerar manter muitas relações sexuais na mesma noite sem sentir dor, e o Viagra para que seja possível ter todas essas relações sexuais, né? O êxtase para que toda a sensibilidade fique mais aguçada, né? E jovens, quando eu falo jovens, são jovens de 18 a 20 e poucos anos, que não conseguem, eles não concebem a ideia de sair com uma garota e tentar ter uma relação sexual sem o uso do Viagra. Então é uma relação de dependência, sim, certo? Outra droga usada por jovens é o Benflogin, certo? Que é uma medicação, é um anti-inflamatório usado para região da orofaringe, que leva à liberação de dopamina, causa alucinação, que é uma medicação vendida em farmácia e que vira droga de balada, tá? Além disso, gente, a gente tem um problema grave com os analgésicos. O nosso problema não é tão grave quanto o dos Estados Unidos. Os americanos usam mais analgésicos do que nós brasileiros, em doses maiores. Mas aqui a gente também tem um consumo indiscriminado, tá? Seja de medicação de venda livre, por exemplo, o AS, que envolve risco sim, porque ele é um anticoagulante, então tem caso de hemorragia espontânea, de úlcera com uso de AS. Às vezes as pessoas esquecem de falar para o médico antes de uma cirurgia que ela é usuária de AS e ela acaba fazendo um quadro de hemorragia, tá? Na cirurgia. Tem quadro de abuso de corticoide, o que também expõe a pessoa a risco. E a gente tem dependentes de analgésicos prescritos, os opioides, tá? Os derivados da morfina, tá? Vamos lembrar que morfina leva esse nome por conta de Orfeu, que é o deus dos sonhos, mas não necessariamente além do sono, certo? Os opiáceos, eles eram usados na antiguidade até para crianças. No Egito se usava para criança, quando a criança chorava muito, era muito agitada, eles davam um chá, né? Tinha a dormideira, que é uma planta antiga, e as pessoas tinham um uso, ela tem propriedade antitussígena. Então existia essa relação dela já inserida na sociedade. Mas quando a indústria farmacêutica coloca isso num comprimido e potencializa essa dosagem, a chance de uma pessoa ficar dependente é muito maior, né? Na China, a gente também teve uma situação aí que fugiu ao controle, né, da dependência de ópio. E então é algo assim que tem que ficar claro na cabeça de todo profissional da saúde e dos familiares também. A gente não tem aqui no Brasil tanto registro de dependência de heroína. Normalmente os casos registrados são de estrangeiros que estão passando por aqui ou de brasileiros que viveram fora do Brasil, né? Mas a heroína também entra nesse grupo de opioides. O que eu acho importante é que a gente tenha sempre esse olhar crítico. A gente nunca pode imaginar que exista uma solução mágica para nada, né? Um comprimido mágico que vai tirar todas as dores, que vai resolver todos os problemas. Não é assim que as coisas funcionam, né? E a indústria farmacêutica é uma indústria muito poderosa, né? O marketing da indústria farmacêutica é um marketing muito eficiente. Então a gente tem que olhar para tudo o que é apresentado com um olhar muito crítico. Pensar se realmente a gente precisa, se o benefício que a gente vai ter com o uso de uma medicação ou com a prescrição para um paciente, com a indicação para um paciente,
se o benefício vai ser maior do que o risco, né? E vamos lembrar que no Brasil a maior parte dos psicotrópicos não é prescrita por psiquiatras, tá? É prescrita por clínico geral, ginecologista, cardiologista e outros, né? Então, talvez, se a gente conseguir ter mais critério nas prescrições, mais cuidado no uso, orientar a vizinha que compra uma medicação tarja preta para dormir numa farmácia que vende sem receita, né? O amigo que compra uma anfetamina para a esposa pela internet. Se a gente levar conhecimento, a gente vai ajudar essas pessoas a viver melhor, certo? Era isso, espero ter ajudado. Obrigada pela atenção.